irmã. Hoje é um dia muito especial, pois vamos receber as regiões e para saber como andam as coisas por todo o território, especialmente após esses anos de pandemia, um país cheio de riquezas naturais, paisagens belíssimas, povos talentosos e trabalhador, esperamos um futuro maravilhoso. Norte, a maior região do Brasil em termos de extensão territorial e a que concentra a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica. Mesmo em meio à pandemia que provocou a redução da atividade econômica em todo o país, a região registrou um desempenho positivo, em especial por causa da produção de grãos e desempenho do comércio. Mas continuamos com muita preocupação com a imensa população que vive às margens de milhares de rios e igarapés. Mais de 35 mil comunidades ribeirinhas, onde há muita carência, milhares de crianças. Minha região deveria ter muita fortuna, mas aqui há uma grande ausência de assistência social, médica e odontológica. Sudeste, economicamente a região mais desenvolvida do Brasil. Tem as maiores cidades, famosas pelos ritmos de vida, mas com sérios problemas de desemprego, violência, saúde, educação, transporte e moradia. A pandemia causou grande impacto em minha região, por ser a mais ligada à indústria e ao comércio. As pessoas vivem inseguras, a desigualdade social é imensa, as drogas estão por todos os cantos e mesmo crianças estão se perdendo nos vícios. Nordeste, terra de um povo amável, cidades lindas, com belos litorais, e um sertão de um povo forte, mas que sofre muito, marcados pela seca, fome, pobreza, problemas de aumento devido à pandemia. O problema aumentou devido à pandemia. Também concentra um maior número de quilombolas do país. O povo anda confuso em suas expressões religiosas. A maior dificuldade é a pobreza, que gera muitos problemas sociais. Nestes locais, há pouca assistência médica e odontológica. Centro-Oeste. Graças à grande participação do agronegócio e à estrutura industrial, o impacto da pandemia foi menos severo aqui. Porém, sofre na época do verão com constantes inundações. Um paraíso ecológico para os turistas, mas as distâncias e o difícil acesso trazem isolamento e solidão. Tem milhares de comunidades ribeirinhas no Pantanal, vivendo sem assistência social, médica e odontológica. Sul. O povo passa por muitas aflições. Em apenas 3 meses de pandemia, perdeu mais de 314 mil empregos. Há um individualismo muito grande. As pessoas são muito fechadas pelos seus próprios interesses. Aqui tem o maior índice de suicídio do país. Brasil, não desanime. Ouça o que temos a lhe dizer. Ouça essa mensagem com atenção. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros.
Brasil, espera, existe uma esperança, existe salvação. Há um povo que te ama, somos nós, a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Só Jesus Cristo salva. Estamos dispostos a repetir o amor de Jesus nas casas, nas ruas, nos rios, nas cidades. Vamos lá, igreja, juntos, unidos, nós vamos conseguir. Nas cidades grandes e pequenas, entre os índios, entre os que sofrem, os abandonados nas ruas, as crianças, os excluídos das sociedades, aos presídios, aos doentes, vestir aqueles que têm frio, dividir o pão com o faminto. Todo o Brasil pode ser transformado e encontrar verdadeira felicidade em Jesus. Amém? Estamos espalhados por todas as regiões com centenas de radicais, planejando igrejas, formando líderes, compartilhando o amor de Jesus. Na Amazônia e no sertão, com um novo sorriso, cuidando de milhares de pessoas através do barco, o missionário e da carreta do sertão. Nos mantemos presentes durante a pandemia e levantamos milhares de cestas básicas para o povo. Estamos também entre os surdos, que são tantos. Estamos nas grandes cidades, levando esperança e salvação através dos radicais. Mas, estamos entre os indígenas, levando a salvação. E vamos também continuar a nossa palavra e levar Deus em outros idiomas. Estamos chegando a milhares de crianças com o projeto Viver Escola. Estamos entre os universitários e vamos até em lugares que ninguém quer ir. Sim, estamos nas Cracolândias, nas ruas, amando e resgatando milhares de pessoas que não existem para a sociedade. Estamos lá, através das Cristolândias. Estamos nos presídios, onde ninguém quer ir. Estamos no Pantanal, no Cerrado, nos hospitais. Estamos no Sul. E só em 2021, chegamos em 11 cidades diferentes. E sabe, Brasil? Estamos espalhados por todo o território. Estamos em mais de 13 mil lugares em todas as estações e regiões, proclamando que só Jesus Cristo salva. Vamos falar juntos, irmãos? Só Jesus Cristo salva. E a nossa divisa? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mais uma vez, só Jesus Cristo salva. Irmãos, nós vamos ouvir agora o nosso hino oficial de missões. Enquanto nós estivermos ouvindo, apreciando, a música foi preparada com muito carinho pela junta, nós vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor Jesus. Obrigada. Esta geração
Estamos aí com a abertura, hoje a abertura da nossa campanha de missões nacionais. Vocês viram quanta coisa é feita com as nossas ofertas? Foi aí no jogral aí, o informativo, né? Vocês viram quanta coisa é feita com os recursos que as igrejas batistas do Brasil mandam para a Junta de Missões Nacionais, que é um órgão, um departamento da nossa Convenção Batista Brasileira, ok? Muito bem. Nós vamos com o nosso bom dia, a todos, bom dia a você que nos acompanha também, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, neste culto dedicado ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse instante ao nosso Deus, e nesse instante eu vou pedir que a Valdécia nos eleve a Deus nesta oração. Está aqui do meu lado direito. A Valdécia vai nos elevar a Deus, pedindo a Deus pela nossa campanha, pedindo a Deus pela nossa igreja, por um despertamento pelo nosso país. Por ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este dia, primeiramente. Te agradecer, ó Deus, pela bênção de estarmos na tua casa. Te pedir, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor esteja nos despertando, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai de amor, colocando em nossos corações amor por missões, amor pelos perdidos. Que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a sermos, antes de qualquer coisa, exemplos, ó Deus, por onde passarmos. Que nós possamos, ó Deus, proclamar o amor de Cristo, Senhor, por onde a gente andar. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, em meio a tantas dificuldades que temos encontrado, Deus, para falar do teu amor, para falar do nome do Senhor Jesus. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo a nossa boca, Senhor, para proclamar a tua palavra, para proclamar o amor de Cristo. Que o Senhor esteja também, ó Pai, com a Junta de Missões, com essa campanha, ó Deus, em específico, que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, a sermos liberais, ó Deus, que nós possamos estar colocando diante do Senhor as nossas ofertas e que essas ofertas, Deus, sejam bem aproveitadas no campo missionário, Senhor Deus. Ajudando assim, ó Deus, na implantação de novas igrejas e na salvação, ó Deus, de novas almas, ó Deus. Queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor o nosso país, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, agir, ó Deus, sempre com sabedoria e direcionados pelo Senhor. Queremos, Pai de amor, que o Senhor, te pedir, ó Deus, que o Senhor cuide de nós neste dia, Senhor, que possamos estar aqui de volta, Senhor, para o culto da noite, para te louvar e engrandecer o teu nome. Usa, ó Deus, o teu servo para trazer a palavra que o Senhor quer para nós e aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus, que Ele fale, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus. Te agradecemos as bênçãos mais uma vez e te pedimos. Continua conosco, ó Deus, continua com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aí de pé, vamos cantar o hino número 8 do cantor cristão e já vamos cantar também o hino oficial. Estamos aí lançando um projeto aí para
aprendemos um pouco dos hinos menos conhecidos do cantor cristão, ok? E o hino oficial deste mês vai ser o 35, é um hino, já cantamos aqui, temos a noção de como ele é. Vamos lá, 8 depois do 35 do cantor cristão. Na verdade é o inédito, não é? Podem vir, tá, do coro, para cantarmos o hino oficial, tá bom? Vamos lá então? Quem pode seu amor contar?
irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 26, versículos de 69 a 75. Mateus capítulo 26, versículos de 69 a 75. Isso, vamos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler responsivamente a nossa versão revista e atualizada da imprensa bíblica brasileira. Lemos Mateus 26, de 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, conjurando: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Ilumina as nossas almas, ilumina os nossos corações, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se, irmãos. Na verdade, nós não pretendemos nos delongar neste instante, porque daqui a pouco estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Vamos fazer alguns destaques do texto em que lemos. E quero lembrar aos irmãos o Salmo 1. Poderíamos citá-lo todo junto, mas eu vou citar apenas o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, aqui no capítulo 25, nós, deixa eu ver aqui direito aqui, no capítulo 26, nós vamos ver o que o Pedro falou para Jesus. Lá no capítulo 26, versículo 33, Pedro disse assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Então, não sei o que Pedro estava pensando, como é que estava o coração dele. Não sei se foi o orgulho que o levou a fazer isso, ou o sentimento de autoconfiança tão grande que ele disse: Eu sou melhor que todos. Ainda que todos venham negar, eu nunca vou negar o Senhor. Eu acho que ele poderia aqui ter dito assim: Senhor, se o Senhor está dizendo isto, eu peço ao Senhor graça, e que pela força do Senhor, pela bondade do Senhor, isso nunca aconteça comigo. Mas o que ele disse: ainda que os outros, eu, porém, nunca vou negar o Senhor. E aqui nós vemos concretizar o que Jesus previu de Pedro. E o texto diz que ele estava no pátio, Jesus já havia sido preso, Jesus estava em fase de julgamento. E interessante que Pedro não estava no lugar certo. Pedro estava ali próximo de pessoas que odiavam Jesus. Pedro estava ali próximo de pessoas que odiavam
pretendentes a cristãos, ou ele estava próximo a gente que não queria ser cristã, e por estar no lugar errado, ele foi denunciado. Eu teria muita coisa para dizer para os irmãos, mas vou procurar ser muito rápido. Então, de repente, ele estando no lugar errado, ouviu a seguinte expressão: tu também estavas com Jesus, não é? E o que aconteceu ali foi que o medo predominou. O medo predominou. É muito importante que pensemos que não podemos nos afastar de Jesus. Infelizmente, Pedro estava afastado nesse instante. Eu creio que ele estaria bem seguro, bem mais seguro, se ele estivesse lá com Jesus. Seria bem mais seguro se ele procurasse estar mais próximo de Jesus. Deve ser o nosso ideal procurarmos viver o mais próximos de Jesus que pudermos. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos afastar de Jesus em hipótese nenhuma, irmão. Às vezes a nossa autossegurança, a nossa falsa convicção de que nós temos o controle de tudo, esse sentimento pode nos afastar do Senhor. Eu estava ouvindo uma rápida palavra essa semana de um pregador, e ele estava dizendo: não existe crente de internet. E ele disse: todo crente de internet vai fracassar na vida cristã e vai afundar. Porque nada pode substituir a presença ao templo, a comunhão com os irmãos. Nada pode substituir isso que estamos tendo nesse instante. Claro que você está nos acompanhando, você não é membro da igreja, mas ele está dizendo que os crentes, os membros da igreja, não sobrevivem através da internet. É muito importante esta reunião. Existe uma falsa segurança. Então, a tua segurança você a encontrará próximo do Senhor. Não se deixe afastar do Senhor. Não se deixe afastar da comunhão com os crentes, da comunhão com a igreja. E Pedro pensou que ele poderia resistir. E de repente alguém diz assim: você também é um deles. E Pedro negou. De repente ele saiu para um lugar, para um vestíbulo, que já falei, já defini para os irmãos que é o vestíbulo, seria uma entrada principal. E estando nessa entrada principal, uma criada, uma senhora, uma moça, responsável por serviços domésticos, nada de diminuir, não é? Era uma criada, uma pessoa responsável pelo serviço doméstico. De repente ela disse para ele: tu também estavas com Jesus o Nazareno. E tudo isso publicamente. Ele novamente, não é? O texto diz que novamente ele negou o conjuramento. Eu juro que eu não conheço tal homem. Que tristeza. Caminhou com o Senhor durante 3 anos. E neste momento de perigo, neste momento de crise, ele foi denunciado e negou. É perigoso nós negarmos o Senhor. Nós estamos em um momento perigoso. Nós estamos em um momento onde há uma instabilidade em todas as áreas da vida social. E neste momento, mais do que nunca, irmãos, a igreja precisa reforçar a sua fé. A igreja precisa se firmar em sua fé. Nós, como crentes em Cristo, precisamos nos fortalecer na fé. Neste momento, nós precisamos estar mais firmes do que nunca. Nós não podemos ser Pedro nesse instante. Eu vou falar para vocês, eu não me garanto. Eu não confio em mim. E quero dizer para vocês, eu peço graça ao Senhor que me ajude. No momento de prova, que eu possa ficar firme na minha fé. E eu pergunto para você, em uma situação de teste, você está pronto para reafirmar a sua fé?
Você está pronto para reafirmar que Jesus é o Senhor da sua vida? Você que está aí em tua casa, que é membro de uma igreja evangélica, você está pronto para reafirmar a sua fé? Peçamos a Deus forças para não naufragarmos no momento em que houver ou que enfrentarmos um teste. Peçamos a Deus. E eu tenho assim a impressão, é só impressão, que tem crentes que estão brincando. Só impressão. Pastor, eu estou firme. Como é que você está firme? Eu não creio que o crente está firme quando ele diz assim: eu leio a Bíblia quando eu quero, eu vou para a igreja quando eu quero, eu participo do dia que eu quiser. Sabe, pastor, o senhor não conhece o meu coração. Mas a Bíblia diz que as obras falam muito. As obras mostram que existem em nossos corações. Até Deus fez isso com o rei. A Bíblia diz que o rei teve um sentimento de que Deus estava distante dele, e Deus fez isso de propósito para ver o que havia em seu coração. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria que nós cristãos repensássemos a nossa fé. As coisas não podem ser do jeito que queremos, do jeito que nós achamos que é. As coisas em nossas vidas têm que ser de acordo com como Deus quer. Ou então, Jesus não é Senhor. Se Jesus não é Senhor, tchau e bênção. Tchau e bênção. Destino, porta do inferno direto. Se Jesus não for Senhor, se eu não for salvo pelo poder do sangue de Cristo, adeus. Cantamos o hino direto: há poder no sangue, há poder para vencer o pecado, há poder para estarmos próximos de Jesus, há poder para estarmos em comunhão com o Senhor. Mas a partir do momento que eu digo, a minha vida é direcionada por mim, do jeito que eu quero, infelizmente, irmãos, com muita tristeza, uma vez, eu ouvi um crente dizer, eu acho que era crente, né? A igreja nomeou uma comissão, eu não era pastor. Eu fui o relator de uma comissão que tinha que conversar com o crente. Isso me marcou muito e me entristeceu muito. E ele falou assim para a comissão, que representa a igreja. A comissão, se ela representa a igreja, ela representa Deus. Eu creio assim, tá? Porque a igreja é a manifestação da presença de Deus. E esse crente estava muito cheio de si, a comissão tinha que conversar com ele, e ele falou assim: vocês não são bem-vindos aqui na minha casa, vocês não são bem-vindos, e vocês não têm nada a ver com a minha vida, e a igreja não tem nada a ver com a minha vida. E então isso é o seguinte, então, até logo. Nós somos bem-vindos. A gente não tem nada a ver com a sua vida, a igreja não tem nada a ver com a sua vida, então tchau. Naufragou na fé. Infelizmente, com muita tristeza eu digo, não sei por onde anda, não sei como está hoje. E uma vez, isso aqui foi aqui, nessa igreja. O membro fez um negócio errado, fez um negócio que não deveria fazer. Aí eu fui pessoalmente, não fui comissão não. Eu fui lá. É triste dizer isso, o cara botou o pé no portão, segurando o portão com o pé para não entrar na casa dele. Como se eu fosse forçar a entrada na casa dele, eu não forço a entrar na casa de ninguém. Quer me receber bem, não quer? Paciência. Passe bem, eu vou tocar minha vida, não quer me receber, não é? Infelizmente, não deu nada na vida. Não deu nada na vida. Afastar-se do Senhor é perigoso. Maltratar a igreja de Cristo é perigoso. Note bem, maltratar a igreja de Cristo é perigoso. Não façam isso, não sonhem em fazer isso. A igreja de Cristo tem que ser respeitada, porque ela representa o próprio Cristo. Ela representa a presença de Deus na terra. É melhor dizer assim: Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, eu não estou conseguindo ver essa igreja caminhar pelo caminho certo.
Me ajuda, Senhor, a respeitar, me ajude a tentar fazer alguma coisa para que todos voltemos para o caminho. E infelizmente Pedro, numa atitude perigosa, se afastou do Senhor. É loucura se afastar de Jesus, irmãos. Mas, voltando aqui uma terceira vez aqui, não é? E logo aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Às vezes escapa, não é? O crente, às vezes, ele está distraidão lá, afastado do Senhor, aí ele começa a cantar um hino, não é? Opa, já ouvi isso aí na igreja, a tua fala te denuncia. Às vezes escapa um versículo bíblico, alguma coisa assim. Eu ouvi a palavra de uma pessoa que infelizmente não se firmou no Evangelho, mas foi criado na igreja, tudo, e ele frequentava ambientes assim de intelectuais, de políticos, né? Pessoas que fizeram faculdade de direito. Um cara muito inteligente. Um dia ele contou para mim pessoalmente que ele estava num balcão ou numa mesa de bar e todo mundo tomando todas, e ali no grupo eles resolveram falar da igreja de Cristo, dos evangélicos, dos pastores. Em determinado momento ele falou para mim: Afonso, eu não aguentei. Eu falei: vocês fiquem quietos, vocês não sabem do que vocês estão falando. Ele falou: eu tive que defender a igreja, eu tive que defender o pastor. Fiquem quietos, vocês não sabem o que estão falando. Não tem jeito, denuncia. A tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. E de repente, em vez dele falar assim: realmente eu errei, realmente eu conheço, realmente eu estava com ele, o que ele fez? O texto diz que ele começou a praguejar e começou a jurar, querendo se defender. Não tem como se defender. O servo de Cristo tem que voltar para Cristo, não tem que se defender, não tem que defender o seu pecado. A Bíblia nos chama ao arrependimento e não para defender o nosso pecado. Pedro, infelizmente, nesse momento, ele não estava arrependido, ele estava com o nariz em pé. Não conheço tal homem. Olha só o que ele falou. Não conheço tal homem. Imediatamente o galo cantou. Aí Pedro voltou para a razão, voltou para o coração e voltou para a espiritualidade. E o texto diz que depois que o galo cantou, ele lembrou-se das palavras do Senhor e saindo chorou, e chorou amargamente. O que Judas não fez, Pedro fez. Primeiro orgulho, primeiro praguejando, mas depois lembrando-se do Senhor, ele chorou por causa do seu pecado. Queridos, não importa em que situação nós estamos, mas se você estiver afastado do Senhor, deixa o teu orgulho de lado, a tua vaidade de lado, a tua arrogância de lado, e lembre-se das palavras do Senhor, como Pedro lembrou, e chore pelos teus pecados, e volte para o Senhor. E continuando a leitura dos Evangelhos, nós podemos ver que Jesus resgatou a Pedro, que Jesus resgatou a Tomé. E no texto seguinte aqui nós vemos o que aconteceu com Judas. O Judas não se arrependeu. O Judas deu lugar apenas para o remorso em seu coração. Que nós, queridos, possamos nos firmar no Senhor e possamos voltar para o Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesse instante? Separa o hino 565 para a parte final. 565. As irmãs vão nos ajudar. A Marta, a Eunice, vai nos ajudar na distribuição dos elementos. Se não quiserem acompanhar, vou ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto
em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos ficar por aqui. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse momento é o momento em que desfrutamos de algo que é físico, de algo que é simbólico. O corpo, o pão, simboliza o corpo do Senhor dado por nós, e o cálice simboliza o sangue do Senhor derramado por nós. Mas é um momento espiritual que representa a doação total do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Portanto, é muito importante que nós nos preparemos para isso, corrijamos as nossas vidas, santifiquemos as nossas vidas e dediquemos a nossa vida ao Senhor. Esse momento, acima de tudo, é um momento de revisão, é um momento de lembrança, revisão de vida, um momento de lembrança, mas também um momento em que avivamos a nossa esperança. Porque quando assim fazemos, nós dizemos: Senhor, estou aguardando a Tua volta para me resgatar. Estou aguardando a Tua volta para me tirar deste mundo de dor, este mundo de mágoa, este mundo de sofrimento. E tenho a certeza que o Senhor vai me levar para um lugar onde não existirá mais ódio, onde não haverá mais pressão alta, onde não haverá mais diabetes, onde não haverá mais taquicardia, onde não haverá mais câncer, onde não haverá mais Alzheimer, onde eu viverei perfeitamente e integralmente para o Senhor. Esse momento é um momento de certeza que nós temos que Jesus virá nos buscar e virá buscar a sua igreja. Lembramos da cruz, lembramos da morte, lembramos do sacrifício, lembramos da ressurreição e nos lembramos que com 100% de certeza que Cristo virá para nos buscar e nos levar para si mesmo. Dentro desse contexto, eu peço aos irmãos que abaixem suas cabeças e reflitam. Logo após estaremos fazendo a oração e distribuindo os elementos da ceia do Senhor. Enquanto executaram uma música bem baixinho. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, ouvindo a Tua santa e bendita palavra, Senhor Deus. Agradecemos, Deus, por esse dia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos, a liberdade que nós temos para vir na Tua casa, Pai, para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai. Abençoe esse dia, ó Deus, abençoe os irmãos que aqui estão, ó Deus, que vieram para te adorar, que saem daqui, Senhor Deus, diferente do que entraram, Pai. Ó Deus, eu te peço também, te agradeço por essa ceia que vai ser
distribuída agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, que nós possamos estar nos santificando cada dia mais na Tua palavra e aprendendo como te servir melhor, ó Deus. Abençoe esse dia, ó Deus, abençoe o pastor e a Tua palavra que vem até a nós, ó Pai, que nós possamos aprender, ser os crentes melhor para te servir em espírito e em verdade, ó Pai, e possamos ser diferentes, as pessoas sentir o desejo, ó Pai, de um dia conhecer esse Jesus que nós conhecemos na nossa vida, ó Pai, e aceitar como Salvador da vida deles, ó Pai. Agradecemos por tudo e te pedimos, ó Pai, proteção por esse dia, na Tua santa e bendita presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecida por tudo, te pedindo perdão pela Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida. Amém, Jesus. Amém. Cantaremos o hino 142 enquanto é distribuída a ceia. Qualquer membro da igreja, estando em comunhão com a sua igreja, que for batizado biblicamente, poderá participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolizado por esses elementos.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Passamos. A palavra de Deus diz que Jesus, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos, irmãos. Deus nos abençoe. Quando distribuiu, eu estava pensando, nós vamos orar e Deus vai encher essa igreja. Nós vamos orar e nós vamos nos santificar. Aí não vai ser possível ficar distribuindo pão, não. Pegar uma bandeja com cálice, com pão, pega o kit, não é? Para a glória de Deus. Vamos orar, irmão. Vamos pôr o joelho no chão, vamos confiar no Senhor. Vamos renovar nossa fé, vamos renovar nossa força. Vamos colocar nossa vaidade nos pés da cruz e que essa igreja seja uma igreja que viva para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos curvar perante o Senhor. Ele é Senhor. Cantamos, né, que Ele é o Senhor, e é mesmo, e tem que ser o Senhor das nossas vidas. Vamos cantar 565 do cantor cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar esse belo hino. Pelo seu poder, protegidos e velados, escutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, devemos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor, devemos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do demônio controlado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, devemos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para o seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, devemos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento sublime em que nos lembramos da Tua remissão em Cristo dos nossos pecados.
Nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que renovamos a nossa esperança e certeza que breve o teu bendito Filho virá nos buscar, virá buscar a tua igreja, para que um dia estejamos com o Senhor, livre de todos os temores, livre de todos os males que o pecado pode nos causar aqui na terra. Obrigado por essa certeza que reside em nossos corações. Obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela morte do teu Filho. Obrigado pela sua ressurreição. E pela certeza que isto é colocado em nossos corações. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Neste dia, nos guarde de todo mal e perdoa-nos por nossos pecados. Oramos no nome de Jesus, pedindo que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do teu Espírito seja com esta igreja e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Quero sentar-se com uma música, estaremos executando o pós-lúdio.